Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rafael Vale de Química, aqui do Enem 360, o melhor canal de conteúdo gratuito voltado para o Enem aqui no YouTube. E se você gosta desse nosso conteúdo, não esquece sempre de dar o joinha, comenta o que você está achando, compartilhe com seus amigos que vão fazer a prova do Enem assim como você. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho, que assim, toda vez que sair um vídeo novo no canal, você vai receber uma notificação, você fica por dentro sempre das nossas novidades, sabendo, claro, que todos os dias você tem um conteúdo novo de segunda a segunda-feira. Beleza? Então, além disso, não esquece aí, ó, de seguir as redes sociais do Enem 360 e siga-me lá no Instagram. Beleza? Então, vamos começar a trabalhar. Vamos começar pela primeira questão de hoje, questão número 102. Lembrando sempre que nós estamos usando como referência o caderno azul. Beleza? Vamos lá. Partículas microscópicas existentes na atmosfera funcionam como núcleos de condensação de vapor de água que, sob condições adequadas de temperatura e pressão, propiciam a formação das nuvens e, consequentemente, das chuvas. No ar atmosférico, tais partículas são formadas pela reação de ácidos HX com a base NH3 de forma natural ou antropogênica, dando origem a sais de amônio, NH4X, de acordo com a seguinte equação química genérica. H mais NH3 virando NH4X. A fixação de moléculas de vapor de água pelos núcleos de condensação ocorrem por ligações iônicas, dipolo induzido, íon dipolo e ligações covalentes. Bom, já para a gente adiantar, ele está fazendo uma relação entre esses núcleos de condensação, onde você vai ter esses sais de amônio e a água. Ou seja, eu estou analisando o quê? Uma força intermolecular, que é o tema da nossa questão, que já caiu 5 das 83 vezes. Então, essa é uma força intermolecular ou uma interação intermolecular, é uma coisa entre moléculas. Tá? Então, quando eu vir para você falar de ligações iônicas e ligações covalentes, isso a gente chama de interatômica, ou seja, entre átomos, tá? Sejam iguais ou sejam diferentes, mas entre átomos. Que não é o caso dessa questão, a gente quer entre moléculas. Então, antes de qualquer coisa, você já descarta a letra A e a letra E. Beleza? De novo, A e E falam de ligações interatômicas. Ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica, que não é nosso caso. A gente quer falar sobre a interação entre duas moléculas, e aí isso a gente chama de intermolecular. Fechou? Então vamos começar aqui, ó. Bom, o que a gente tem que pensar para resolver essa questão? Primeira coisa que a gente tem que identificar é quais são as forças intermoleculares que nós temos. Nós temos basicamente essas três forças intermoleculares. As clássicas que talvez você já deve ter ouvido em algum momento, ouvido falar em algum momento. Van der Waals, ou dipolo induzido, que também tem outros dois sinônimos. A gente pode chamar de forças de London ou dipolo temporário, tá? 4 sinônimos para a mesma coisa. A gente tem o dipolo-dipolo ou dipolo permanente e, por fim, a ligação ou ponte de hidrogênio, tá? São sinônimos. Os dois são igualmente corretos. A diferença é que um é mais usado do que outro. Por exemplo, ligação de hidrogênio é mais comum do que ponte de hidrogênio, hoje em dia. Mas não é que ponte esteja errado. Beleza? Bom, qual é a diferença que existe entre elas? Van der Waals, toda e qualquer molécula apolar. Agora o dipolo é entre moléculas polares. E, por fim, a ligação de hidrogênio tem que ter o tal do H-FON, que é o quê? Hidrogênio ligado ou ao flúor, ou ao oxigênio, ou ao nitrogênio. Beleza? Se você tem alguma dessas três situações, você fala ponte de hidrogênio. E a gente separa essas três interações que nós temos aí. Ah, Rafa, mas não tem uma maneira mais fácil de eu diferenciar uma molécula da outra? Existe. Por exemplo, se a gente for pensar em moléculas que são apolares, basicamente, substâncias simples, tá? O2, Cl2, N2, O2, C, né, que seria só o carbono, e assim por diante. O fósforo na forma de P4, e assim vai. Se a gente puxar para a orgânica, hidrocarbonetos também são apolares. Tá? Ligação de hidrogênio, acho que é mais fácil de pensar do que dipolo por enquanto. Tem que ter o H-FON, independente de qual for a molécula. A água tem, a amônia tem, aí indo lá para a orgânica, a gente pode falar de álcool, fenol, ácido carboxílico, aminas, amidas, várias substâncias. E o dipolo, independente se é química inorgânica ou orgânica, é meio que o que sobra. Tá? O que sobrou vai ser a resposta. Tá bom? Você faz meio que por eliminação. Agora, é muito comum, ou melhor, tem se tornado cada vez mais comum a prova do Enem trabalhar com uma outra interação chamada de íon dipolo. A íon dipolo nada mais é do que, olha, como o próprio nome diz, íon dipolo.
Íon, lembramos de iônico, ligação iônica, dipolo de ligação covalente. Então vai ser uma interação entre duas moléculas, ou dentro de uma única molécula, em que você tem uma parte da molécula que faça ligações do tipo covalente e partes da molécula que façam ligações iônicas, tá bom? Um exemplo dentro da química orgânica são os sais orgânicos, em que a cadeia carbônica ela é ligação covalente, em contrapartida, a parte finalzinha ali que a gente tem OMe, né, O e o metal, ela é uma ligação iônica. Então, você tem as duas interações ocorrendo dentro da própria molécula, tá? Mas entre duas moléculas diferentes, você também pode ter isso. Bom, e, por sinal, é o caso. Olha só, já dando um spoilerzinho. A água, ligação de hidrogênio, você tem o HO aí, né, que vem lá do HFON. E o sal, esse sal que a gente está vendo aí, os sais de amônio, eles fazem ligações iônicas. Pois se eles fazem ligações iônicas, eles têm íons, correto? Em contrapartida, a água, que faz ligações do tipo covalente, a gente possui dipolos, né? Então, opa, eu tenho o íon e tenho o dipolo. Então, a força intermolecular que existe entre elas vai ser a interação do tipo íon-dipolo. Tá? Se você juntasse entre a água e a amônia, qual é a interação entre elas? Ligação de hidrogênio. Entre o ácido clorídrico e a água, que já foi pergunta da UERJ, por exemplo. Você fala também que existe um dipolo-dipolo entre eles, já que a ligação de hidrogênio nada mais é do que um caso especial de dipolo-dipolo. Bom, agora que você pega uma molécula que faz ligação iônica e uma outra que faça ligação de hidrogênio, então é íon-dipolo, tá? Pode ser ligação iônica com dipolo-dipolo ou com dipolo induzido, não importa. Tá? Mas é a ligação iônica com alguma das outras três classes que a gente conhece. Beleza? Então, quando a gente volta aqui para a questão agora, a gente vai marcar como resposta certa a letra D de dado. Ó, a letra A e letra E a gente já tinha desconsiderado, a gente já tinha falado que não poderia ser. A letra B de polo-dipolo teria que ser duas moléculas que fossem polares, mas que tivessem ligações covalentes, e a gente acabou de falar que o sal ele tem ligação iônica. Tá? Muito se justifica também, você pode reparar, todo e qualquer sal ele faz ligação iônica, tá? Guarda essa informação. Todo e qualquer sal faz ligação iônica. Mas repara que aqui o estado é sólido. Então, se o estado é sólido, significa que as forças intermoleculares dessa molécula são muito intensas. E ele não consegue ficar no estado gasoso, não é o comum ele se encontrar no estado gasoso ou até o estado líquido, que é o caso do sal. Tá bom? E aí só pode ser a letra D, a resposta certa. Beleza, galera? Foi? Tranquilinho? Dúvidas? Estão relaxados? Então é isso. Daqui a pouco eu te encontro para mais uma questãozinha. Fala, galera! Voltamos para o nosso segundo bloco, a nossa segunda questãozinha do vídeo de hoje, e é a questão 118 que nós vamos fazer. Ó, para se adequar às normas ambientais atuais, as construtoras precisam prever em suas obras a questão do uso de materiais de modo a minimizar os impactos causados no local. Entre esses materiais está o chamado concregrama ou pisograma, que é um tipo de revestimento composto por peças de concreto com áreas vazadas, preenchidas com solo gramado. As figuras apresentam essas duas formas de piso feitas de concreto. Então ele dá dois desenhos para você, um piso tradicional, um piso concregrama, e pergunta, a utilização desse tipo de piso em uma obra tem o objetivo de evitar no solo a... Essa questão, ela é uma questão que ela não tem bem um conteúdo químico por trás. Questões que sejam dessa maneira são questões que envolvem a parte de meio ambiente, a parte que envolve a química ambiental. Talvez um pouco mais de meio ambiente, né? Porque na química ambiental talvez a gente use mais conceitos químicos mesmo. Por exemplo, impactos ambientais. Eu posso falar de chuva ácida, de efeito estufa, aquecimento global. Posso falar de inversão de calor. Tudo isso eu posso falar. No caso seria ilhas de calor. Mas a gente poderia falar sobre tudo isso envolvendo conceitos químicos. Tá? Nesse caso não tem muito bem um conceito químico. Talvez um pouco mais de lógica, né? Situações do nosso dia a dia. Muito o Enem trabalhar com chamado conhecimento de mundo, mais do que qualquer outro conhecimento químico mesmo. Bom, vou dar um zoom aqui rapidamente nas nossas imagens e vamos tentar entender o seguinte, qual é a diferença que existe entre elas? Bom, basicamente você tem essas áreas de grama aqui, né? Essas áreas onde você vai ter um certo mato, digamos assim, um verdinho, certo? E essa grama, para que ela serve? Bom, se a gente tem essa grama, muito possivelmente existe um solo embaixo dela, tá? Para essa grama poder se desenvolver, crescer, etc. Arrumar os nutrientes para poder se manter saudável. A não ser que seja uma grama sintética, tudo bem. Mas vamos considerar uma grama tradicional. Tá?
E então a grama existe embaixo dela terra, basicamente, um solo. O solo ele é responsável basicamente por drenar a água das chuvas. É só você pensar que, por exemplo, fazendo um comparativo, regiões onde tem pouca mata é mais propenso você ter deslizamentos. Por quê? Porque eu não tenho as raízes das árvores segurando aquela terra, evitando ela deslizar. Ou no máximo vai ser aquela vegetação bem superficialzinha que também não tem raiz suficiente para manter a terra no lugar. Então quando chove, vai naquela pancada e leva toda aquela terra. Tá? E a gente acaba vendo vários desastres ambientais, infelizmente, por causa desse tipo de situação. Por quê? Desmatamento. Tá? Então quando eu coloco essa grama aí, eu estou liberando um espaço por onde a água possa correr. Se eu jogar em cima do concreto, você vai ver que ele não vai correr para lugar nenhum. Muito mal comparando, quando você vai, por exemplo, limpar o banheiro. Se você jogar água, aquela água vai ficar empoçada, pelo menos durante um bom tempo. Agora, se tiver um ralo, por exemplo, você joga água pro ralo, aquela água escoa. É mais ou menos a mesma ideia da grama. A água serve para escoar ou melhor, ela serve para escoar a água dessas chuvas que venham a ter, ou que você tenha molhado o ambiente, enfim. Mas basicamente a grama serve para escoamento da água que vem da chuva ou de qualquer outra coisa, mas de uma maneira a não empoçar e assim evitar problemas futuros. Beleza? Então quando a gente volta para cá, ele quer saber, o que a gente tenta evitar quando a gente usa a grama. Letra A, impermeabilização. Faz algum sentido. Quando você deixa totalmente concretado, você não tem por onde a água escoar e ela não é permeável. Lembra que o termo permeável você vê muito na biologia. Você tem uma membrana semi-permeável, significa que ela deixa passar uma parte de nutrientes ou de água e para outros não deixa passar? Correto? Então, permeabilidade significa passar por. Se tem uma impermeabilização, eu não deixo passar. Não deixo passar o quê? A água. Faz algum sentido a letra A? Vamos só ver as outras para ter certeza. Letra B, diminuição da temperatura. Faz algum sentido, mas não é 100%. Letra C, acumulação de matéria orgânica. Você vai evitar acumular matéria orgânica se você usa grama? Não. Né? De toda maneira, você até tem matéria orgânica agora que você tem as contas ali. Letra D, alteração do pH. Você colocar grama ou não altera o pH do meio. Não tem muito a ver. E letra E, salinização. Mesma ideia, não é que eu vou ter mais ou menos sais no ambiente porque eu coloquei grama. Então, a única que indica a resposta certa para a gente, que faça um pouco mais de sentido porque a gente precisa, é letra A. Beleza? Então, questões que sejam assim sobre meio ambiente, não vamos ter um conhecimento químico muito aprofundado sobre. Muitas vezes vão ser mais questões de lógica com alguns leves conceitos químicos, mas nada muito aprimorado. Beleza, galera? Show de bola? Então, é isso. Por hoje é só. Queria agradecer a sua presença mais uma vez nos nossos vídeos aqui da Enem 360. E não esquece, deixa o seu joinha, curte, compartilha, comenta o que você quiser e a gente se encontra na próxima semana. É isso. Um beijo e tchau!